eu vou falar sobre o planejamento do nosso grupo. A partir de quando nós lemos o edital, foi feito uma reunião entre a gente para decidir o traço concreto, como seria a nossa forma e a nossa armadura, juntamente com a professora, é claro. Então, a partir desse momento, nós decidimos optar por um traje concreto que ele conseguisse conciliar o peso juntamente com a resistência, para que ele se encaixasse dentro das normas da competição. Desse modo, nós moldamos vários corpos de provas com diferentes tipos de traços para descobrir qual se encaixaria melhor na resistência e no peso. Isso foi feito através de um cálculo para que a gente conseguisse descobrir o melhor desempenho. Com isso, nós conseguimos um aditivo que um colega de grupo nosso conseguiu diretamente com uma empresa, onde ela auxilia e aumenta a resistência do concreto. E nós fizemos traços substituindo certos componentes por ela, onde nós substituímos metade do cimento por esse aditivo e no outro nós substituímos metade da areia por esse aditivo também. Desse modo, depois de moldar os corpos de provas e romper eles, nós escolhemos o nosso traço, substituindo a areia por metade do aditivo e outro substituindo metade do cimento pelo aditivo. E a nossa forma ela foi diminuída depois de certas conversas para que ela pudesse se encaixar melhor no peso. E nossa armadura também foi feita de acordo, onde nós achávamos que o concreto poderia romper mais facilmente, colocando assim mais estribos neles. Vou falar agora do traço utilizado para moldar o APO. Bom, inicialmente a gente fez um ensaio com 4 corpos de provas, fazendo traço de 1 para 2 para 2 e 1 para 1 para 1. Dentro disso, o que nós realizamos? Um traço de cimento, 2 de areia, 2 de brita. Aí nós fomos adicionando o aditivo. Esse aditivo a gente inicialmente substituiu ele na parte do cimento, que é o material fino. Então nós utilizamos no corpo de prova 1 para 2 para 2, como sendo o corpo de prova padrão, e a partir daí nós substituímos o cimento nele, 50% do cimento, ficando meio de cimento, meio do aditivo, 2 de areia e 2 de pedra. A segunda variação que nós fizemos foi no corpo de prova 1 para 1 para 1, nós utilizamos também 50% do cimento, sendo que depois nos ensaios de compressão a 7 dias, o que melhor rendimento apresentou foi o de corpo de prova de 1 para 1 para 1. Logo nós resolvemos moldar o APO com esse traço. Só que depois de conversarmos aí com a nossa professora, nós acabamos mudando o material a ser substituído. Ao invés de substituir o cimento, nós acabamos retirando o material granular. Então a gente substituiu 50% da areia desse material. Então a gente fez o corpo de prova de 1 para 1 para 1, moldando com substituição de 50% da areia o corpo de prova. O que esperamos atingir o resultado final num volume aí do corpo de prova de 0,002 metros cúbicos. E vamos tentar seguir aos 28 dias o rompimento dele para ver o que vai nos gerar de resultado. Olá, meu nome é
Gabriel e eu vou falar um pouco a respeito das formas utilizadas pelo meu grupo no projeto interdisciplinar. Como nós sabemos, as formas elas são tão essenciais como qualquer outra etapa da obra. Então, para isso, nós desenvolvemos um projeto em CAD, detalhando todos os pontos que nós havíamos alinhado, de acordo com as dimensões do nosso pórtico, alinhando também com as dimensões da madeira. A partir daí, nós confeccionamos o projeto em madeira de compensado naval, que é uma madeira que apresenta uma boa impermeabilidade, né? E também um melhor acabamento aí na face das peças. Então, além desses dois fatores, ela também pode ser usada mais de uma vez, que facilita para nós também na execução de novas estruturas, caso seja necessário. Para fechar todo esse conjunto, nós utilizamos parafusos, o que possibilitou aí para nós recuperarmos todas as peças de forma bem eficiente quando desenformamos aí o nosso corpo. Oi, meu nome é Ana e vou falar sobre a armadura. Na norma está escrito que podemos usar 6 barras longitudinais e 11 estribos. E através de reuniões decidimos usar 6 barras, como previsto na norma, e decidimos distribuir os estribos da seguinte forma. Colocamos 2 estribos em cada pilar e o restante distribuímos de forma que desse mais resistência ao nosso pórtico. Optamos por colocar mais estribos ao centro, que é onde vai acontecer o maior impacto. E para saber o tamanho e tudo mais, para poder cortar e dobrar os arames, desenhamos no AutoCAD, deixando um comprimento de 1 centímetro, e a partir daí tivemos o tamanho exato para não haver desperdícios de arame e tudo mais. Das dificuldades e ajustes que tivemos para executar nossa peça. Devido ao custo-benefício, substituímos 50% do cimento. Só que a ideia era alcançar resistência alta e não um custo baixo. Daí nós optamos em estar modificando e estar substituindo 50% da areia, né? Com isso, nós tivemos um problema que, devido à mudança do material, o peso específico do concreto mudou e a peça estava ficando mais pesada do que o permitido para o trabalho. Nós decidimos, né, em estar lixando a peça para estar atingindo o valor permitido pelo trabalho. E também, devido a essa mudança, o material, né, que utilizamos, o concreto ficou pouco fluido. Daí nós tivemos que utilizar, né, e acrescentar 1 ml de aditivo plastificante.